O Cavaleiro de Lumière. Quarta parte. Uma alma sem paz. Capítulo 4. Onde se vê que nem sempre se está só. Era inevitável a desgraça no solar de Luís de Stanisburgo, e ele o sabia. Toda felicidade edificada sobre a desdita alheia, sobre a desonestidade ou a injustiça, deixa de ser felicidade para tornar-se fantasma ameaçador, para, em oportuna ocasião, desferir o golpe fatal que ameaçava desde o primeiro ato errôneo que a traição criou. Essa fictícia felicidade é como os castelos construídos na areia, os quais o mar carrega em suas poderosas reivindicações. É comum os homens orgulhosos atribuírem à fatalidade e até a Deus as desditas que lhes sobrevêm no decorrer da existência. Mas o que é certo é que se todos os que sofrem desgostos e dificuldades vasculhassem os próprios atos anteriores a respeito do próximo ou de si mesmos, encontrariam ali a causa das desditas que os ferem, sem necessidade de remontar às existências passadas para explicarem a atualidade que sofrem. Bertie e Louise reencarnaram a fim de se redimirem do crime que contra Henri praticaram no século anterior. Deveriam amá-lo, ser fiéis ao princípio de fraternidade que estabelece o perdão às ofensas recebidas, assim encerrando para sempre os tristes episódios vividos na França durante o massacre de protestantes promovidos pela rainha Catarina de Médici e seus apaniguados. Ao reencarnarem, foram advertidos pelos tutelares espirituais de que permanecessem vigilantes, pois os testemunhos a darem seriam graves e arriscados, e se não se fizessem fortes, poderiam sucumbir às tentações do meio ambiente terreno, visto que a sociedade dos homens é fértil em ocasiões propícias ao erro e até ao crime. Que porfiassem por terem vida simples e recatada, voltada para Deus e o cumprimento do dever, porquanto, se transgredissem novamente, maior seria a responsabilidade que teriam e novos séculos de lutas precisariam enfrentar para resgatarem os erros acumulados. E foi justamente o que aconteceu. Bertie, Henri, Louise e Arnaud deixaram-se levar pelo arrebatamento das paixões, esquecendo não apenas os sábios conselhos dos amigos do espaço, mas também os propósitos que trouxeram ao aceitarem os novos testemunhos da reencarnação. Ora, recebendo a resposta de Bertie, Ferdinando de Gors exultou de alegria e naquele mesmo dia visitou Louise. Levou consigo seus próprios médicos e enfermeiros, recursos de toda espécie para o tratamento do amigo. Entrou barulhentamente, afetando surpresa pelo estado do enfermo e desgostoso por não o haverem procurado antes. Eu não sabia do acontecimento que te feriu, meu caro barão. Do contrário, já teria vindo ver-te, ajudar-te. Bem sabes quanto sou afeiçoado a ti e quanto eu seria capaz de sofrer se alguma desgraça te acontecesse. Mas está tudo remediado. Aqui estou com os meus médicos e a minha estima e brevemente quero ver-te são e salvo, a fim de retomares a intendência de minhas casas. Estou louco de saudades tuas. Nenhum outro há como tu para me alegrar. Por que me abandonaste tanto? E para pintar conventos, que horror, conventos! Havemos de promover uma festa brilhante pela tua reentrada em meus serviços. É bom que te prepares enquanto convalesces, e também quero uma exposição de quadros. Há muito não temos uma coisa assim em Bruges. A cidade anda triste, havemos de alegrá-la. Disponha de mim, caro Stanisburg, não passes necessidade. Isso seria uma grande dor para mim, ver-te sofrer. Quero-te muito e sempre fui teu amigo.
Luís agradeceu um tanto surpreso, não compreendendo o que se passava com o velho amigo. Este despediu-se, deixando lá médicos, medicamentos, enfermeiros, ordens para adquirirem fosse o que fosse para a família. Nada esqueceu. Até mesmo novos criados e cavalos chegaram ao palácio de Steinsburg. Aturdida, Bertie acompanhou o visitante até a escada que descia ao saguão. E quando ele curvou-se e lhe beijou a mão, despedindo-se, deixou com ela um bilhete minúsculo. A jovem baronesa recolheu-se ao quarto de dormir e leu. Louco de felicidade, sou teu para sempre. Sou teu escravo, minha bem-amada. Espera-me à meia-noite. A partir desta noite, Bertie de Somerville Steinsburg tornou-se amante muito querida de Ferdinand de Gordes. Nada mais faltou à sua casa. O amante era pródigo e Luís viu-se novamente considerado pela sociedade após a convalescença. A alegria irradiava das atitudes do rico fidalgo de Gordes. Bertie, porém, constrangia-se e nunca mais vivera sossegada, temerosa do que pudesse advir daquela crítica à sua ação. Bertie amava Luís e a ligação com o conde era-lhe penosa. Sentia-se desacreditada no conceito de si mesma e arrependia-se da facilidade com que cedera aos desejos do seu protetor. Eu deveria ter voltado a Steinsburg, pedir socorro a padre Rômulo, recorrer ao meu tom inesquecível, mas não me tornar amante de alguém. Meu Deus, quem pensará de mim quando souber ao ponto que cheguei? Deveria ter-lhe escrito. Luciene levaria a carta e ele viria até aqui. Com Luís, o caso foi diferente. Foi um caso de amor. Ele é meu primo. Mas e agora? É tarde para raciocinar. 2 anos se passaram sem alteração. Ferdinand era discreto e Bertie ainda mais do que ele. As festas se repetiam para a alegria dos cortesãos do conde. Luís Frederic, curvado sobre o trabalho, não conseguia vagar para, como em outro tempo, permanecer ao lado da esposa. Vivia preocupado sobre as responsabilidades que lhe cabiam e trabalhava até altas horas da noite. Definhava-se e sua fronte as primeiras rugas apareciam. Sempre de sorriso nos lábios e frases elogiosas, Ferdinando tornava-se cada vez mais exigente, requerendo dele uma produção superior às suas possibilidades. Por isso mesmo, Bertie invariavelmente era acompanhada pelo conde em qualquer parte onde se apresentasse. A apreensão, porém, angustiava-a, pois temia o conde e temia Luís, aterrorizada diante da possibilidade de este descobrir a verdade. A sociedade, entretanto, começou a murmurar. As damas começaram a evitá-la discretamente e ela compreendeu. Ferdinand, que a princípio se conduzira cautelosamente, agora parecia desejar que todos soubessem da sua ligação com a esposa do amigo e expunha-se em presença da sociedade. Atormentava-a agora com a exigência de que partisse com ele para a França ou para a Holanda, abandonando Luís para ali viverem o resto da vida. Não suporto esta situação, minha querida. Vivo desesperado de ciúmes. Quero-te só para mim, que todos saibam que és minha e que sou feliz. Quero que vivas ao meu lado, à luz do sol e não às escondidas como vivemos. Mas ela resistia, pois não o amava, e cada dia o aborrecia mais, e a si mesmo indagava qual seria o fim daquela normal situação. No fim de 2 anos, porém, grave acontecimento veio precipitar o desfecho daquele drama criado pela vontade mal orientada dos seus comparsas. A obra de Luís Frederic, aquela em que ele havia posto o melhor do seu talento,
e as mais sentidas emoções do seu amor era o retrato de Berthe em tamanho natural. Ali, ela aparecia em toda a pujança da sua invulgar beleza, parecendo movimentar-se para falar e descer da tela para o convívio dos mortais. Os olhos faiscavam e como que acompanhavam o observador para onde quer que este fosse, e os lábios pareciam úmidos, prontos para os beijos e as palavras de amor. Luís se imortalizaria com poucas telas como essa. E, no entanto, para produzi-la não lhe fora necessário nem lágrimas nem fadigas. Ele a pintara naturalmente diante de Berthe, que posava durante horas seguidas. Vaidosa da própria beleza e do talento do artista, encorajando-o sempre com frases de afeto que dilatavam de reconforto a alma do esposo. Tal é o poder do amor nas empresas nobres do homem. Todavia, estava escrito que aquela obra-prima traria desgraça para o jovem casal. Fernando de Gorz oferecera a seu amigo de Stainsburg uma fortuna pelo retrato de Berthe. Cioso, porém, da sua obra-prima, enamorado dela como artista e amante, o jovem pintor rejeitara quantas ofertas lhe faziam pelo quadro, pois tratava-se do retrato de sua esposa. Para ele, aquela tela representava mais do que um retrato e mais do que uma recordação afetiva. Era o conjunto dificilmente conseguido por um homem, conjunto da arte, da beleza, da graça, do amor, encontrado numa só mulher. E Luís queria conservá-lo. Possuía outros quadros belíssimos, joias de valor incontestável, Madonas pensativas, Vênus abstratas, bacantes, sedutoras virgens veneráveis, e todas traindo a graça inconfundível da esposa que lhe servia de modelo. A esses Luís vendia aos bons admiradores do seu talento, mas o retrato de Berthe não, jamais o daria por dinheiro, consideraria mesmo profanação uma tal mercância. Seu amor, a sua fé, a mais legítima expressão do seu gênio postos à venda? Jamais assim que a miséria, ainda que a miséria lhe atropelasse os dias. Eram delicadezas que Ferdinand não compreendia e que rejeitava para insistir, cada vez mais desejoso de possuí-lo para a sua pinacoteca. Tal, porém, fora a insistência do prepotente conde de Luís, que já estava aborrecido por suas intromissões em sua vida particular. Perguntando-lhe um dia, estranhando tanta insistência, sem possuir uma prenda que só o próprio Luís interessava. Senhor Conde, ouso perguntar-vos a causa do vosso tão ardente desejo de possuir esse retrato. Ferdinand gargalhou com displicência e respondeu: Boa pergunta, meu caro donzel, pois ignoras, porventura, que se trata de uma perfeita obra de arte e que sou o mais ardente admirador da baronesa? Sim, sou eu o seu mais ardente admirador e quisera possuir o seu retrato, eis tudo. Luís chocou-se. Ele, que conhecia Ferdinand intimamente, compreendeu que sob aquela confissão e aquele gargalhar, o fidalgo encobria inconfessáveis intenções. Seu coração sobressaltou-se. Entreviu por uma espécie de intuição o que o esperaria, se com efeito o conde pusesse os olhos sobre Berthe. Pensou em Berthe, sempre encantadora, acompanhada pelo conde em sua ausência. Esta encontrava-se presente ao colóquio e perturbou-se, tornando-se escarlate. Luís notara, e seus olhos, indo do conde para Berthe, voltaram depois para aquele, num primeiro sintoma de dúvida. Entretanto, respondeu novamente ao amigo. Impossível satisfazer-vos, senhor,
não me desfarei deste quadro por nenhum ouro deste mundo. Porém, Ferdinand ria-se e, cumprimentando para retirar-se, retrucou: pouco importa, barão. De nós dois, fui eu quem melhor soube escolher. Desse dia em diante, Luís pôs-se a observar as suas suspeitas de que era traiçoado pela esposa cresceram. Pusera-a em confissão, pronto a conceder-lhe liberdade se ela o desejasse. Mas Berthe tudo negara, desfeita em prantos, prosternada a seus pés. Empolgado pelo trabalho, o moço artista só mais tarde compreendera que se encontrava em melindrosa situação perante a sociedade, pois descobrira finalmente que a reputação da esposa estava largamente comprometida e urgia uma reação. Pensara em provocar Ferdinand para um duelo. No entanto, um duelo com Ferdinand, espadachim de renome, seria um suicídio. Deliberara então sair de Bruges, partir para a França ou a Itália e ver se a tempo salvaria Berthe de um destino caliginoso. Grande tormento lhe rasgava o coração, provocando-lhe o mais remorso pela traição que ele próprio havia, cerca de 10 anos, infligira a seu colasso de Namiers. E sentado à sua mesa de trabalho, só em seu aposento, Luís pensava: sim, meu Deus, é o castigo. Sinto hoje a consequência da falta que sempre me pesou na consciência. É justo, Senhor. A mesma pessoa que foi minha cúmplice, por quem eu daria a vida, é o instrumento para o meu castigo. Tua justiça é infalível. Meu Deus, respeito-a e curvo-me a ela. Dá-me, porém, forças para me manter sereno, a fim de não me desesperar. Senhor, perdoa-me o crime contra Henri Namiers. Luís, porém, deliberara partir de Bruges com presteza. Mas seria necessário pôr em ordem os próprios negócios, vender mobiliário, objeto de arte, quadros, reunir quantia que o ajudasse a se manter nos primeiros tempos. Tentara separar-se da esposa, mas Berthe não concordara com este recurso e declarara que o acompanharia de qualquer forma, pois o amava. As relações entre o casal haviam se alterado, não obstante os esforços da bela mulher para estreitá-las como dantes. Já Luís se despedira dos serviços do conde e preparava-se para deixar Bruges. Este, irritado com a perspectiva de perder a amante, tornara-se agressivo, disposto a provocar todas as consequências. Luís, porém, decidira expor os quadros que ainda possuía num salão de arte em seu próprio palácio, desejando assim despedir-se da sociedade que tanto lhe admirara o talento e recolher uma quantia a mais para se estabelecer na França. Ferdinand de Cross, Pracontal, um dos maiores admiradores da pintura em Flandres, comparecera seguido de sua corte de amigos, como era de se esperar. Encontrava-se, portanto, reunido ali toda a seleta sociedade de Bruges, empolgada pela perfeição das telas que o artista expunha. Felicitações lhe eram dirigidas, elogios se acumulavam, lamentando todos que tão admirável pessoa tencionasse deixar a Flandres, e uma a uma as telas eram adquiridas pelos visitantes. O retrato de Berthe lá estava, em local de honra, ornamento indispensável à beleza do salão, mas não à venda. Subitamente, as pessoas presentes emudeceram, virando-se umas para as outras em atitudes de surpresa. Luís notara-o e, perspicaz, compreendeu que se escandalizavam por palavras que o conde de Pracontal proferia diante do retrato de Berthe. Emocionado, malgrado seu, dirigiu-se ao local indicado, entrevendo consequências desagradáveis pela atitude de galhofa com que o conde se dirigia às pessoas que o rodeavam. Ferdinand, diante daquela obra
intrigava-o, e zeloso do próprio trabalho, aproximou-se e interrogou. Descobristes algum defeito nesta tela, senhor conde? Quer ter a bondade de apontar o que não é do vosso agrado nela? Pois não, nobre artista, e curvou-se exageradamente diante do barão. Eu dizia que, ao contrário do que supondes, puseste um feliz símbolo neste quadro, escrevendo nele um formosíssimo madrigal. Minha luz e meu sol, minha Berthe. Para ela, o meu amor e a minha arte. Diante dela, reverente, o meu coração e o meu espírito. Vós conheceis esses pensamentos, Senhor, estão aí desde que terminei o quadro. Admiro-me de que só agora reparasseis nele. Sim, mas agora só descobri um detalhe, nobre artista, o qual mostrava a estes senhores. É que a luz que emana da senhora aqui retratada é tão ofuscante que deixa sua órbita natural para alumiar esferas diferentes. Todos haviam compreendido a alusão do conde, Luís inclusive. O insulto fora chocante demais para que ele deixasse de reagir. Tornou-se pálido como um ciro e corou depois, esforçando-se por serenar. Houve na sala murmúrios abafados, semelhantes ao sussurrar de moscas em debandada. Berthe ocultou-se entre os reposteiros de uma ogiva aterrorizada. Ferdinand sorriu ao lançar o insulto e voltou-se, para continuar contemplando o quadro, assestando provocantemente a sua luneta de ouro na qual esmeraldas faiscavam. Indignado, Luís não conseguia dominar-se. Sentiu ferver o sangue nas artérias e, sem que os circunstantes tivessem ainda tempo de voltar a si do espanto pela audácia do conde, que a todos os presentes desrespeitara, Luís exclamou ferido e intrépido diante da ofensa. Sois um miserável, conde de Pracontal. E digno e altivo, arranca da cinta a luva que trazia e atira ao rosto de Ferdinand. A luva cai aos pés do dissoluto fidalgo. Ferdinand apanha e exclama, a voz trêmula de rancor. Poderia matar-vos aqui como se mata uma mosca. Luís de Stannisburg, em resposta às insultuosas palavras que acabais de dirigir à minha honra de fidalgo. Mas, matai-me, senhor, que vos impede? Todos sabem que é esse o vosso hábito. No cúmulo da raiva, Ferdinand dá um passo para o adversário e sua espada já se acha a meio fora da bainha, mas contém-se a tempo e apenas responde com uma vírgula. Jamais respeitei um desafio, barão de Stannisburg. Minhas vitórias em duelos são incontestáveis. Não temo a esgrima, jamais temi as guerras. Aceito o duelo que me propondes, e ele será de morte. Amanhã, às 8 horas, nos encontraremos atrás dos muros de Saint Nicolás. Podeis escolher as armas, todas me são familiares. E deu as costas aos circunstantes e saiu, seguido pelo olhar receoso de todos eles. Dentro em pouco o salão esvaziou-se. Berthe chegou-se a Luís, tentando suavizar a situação que era alarmante. Ele repeliu-a com desprezo. Afaste-te de mim, infame. Não me insultes com a tua presença. E Luís ficou só, caído sobre uma poltrona, desanimado. Morria à tarde em radiações de reflexos sanguíneos de verão. No aposento, as Vênus, as Madonas, as Virgens, as Bacantes pareciam reviver e palpitar ao clarão avermelhado do sol que se punha atrás dos campanários. Subitamente, ele se levanta, toma de um instrumento que encontrou à mão, dirige-se ao retrato de Berthe e rasga-o sem piedade, inutilizando-o para sempre.
e pensando no duelo que o espera na manhã seguinte, envolvido pela atmosfera rubra do sol nos reposteiros vermelhos, Luís cai em pranto doloroso e de repente tem a impressão de tudo se transforma em sangue, e que ele próprio se achava mergulhado em sangue. Sentia-se só, inconsolável, abandonado. Mas, em verdade, não estava só. No aposento havia um outro ser. Era a alma torturada de seu irmão colasso Henri Lumière, que a tudo assistira e que, cheio de angústias, ia e vinha pelo salão, lamentando o infortúnio que atingira o seu caro companheiro de infância.